oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Agradecer também ao nosso pastor Davi, pela confiança, por ter me dado essa oportunidade. Eu tenho, assim, falo algumas coisas com Deus. Já Deus, esse ano de 2021, eu quero ficar sentado no banco, eu quero ficar ouvindo a Tua palavra. E falei para minha esposa também, não, eu quero ficar só ouvindo, só bebendo, aprendendo, até porque o nosso pastor tem muito conhecimento, muita experiência, é um homem muito abençoado na palavra, mas ele vai e me convida, né? E eu não vou recusar esse convite do nosso colega. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão com os irmãos, baseado naquilo que nós temos aprendido nas escolas dominicais aqui da igreja. Eu frequentei, eu acho que duas escolas dominicais, duas reuniões muito abençoadas, as quais o pastor tem falado, tem ensinado princípios básicos da evangelização para nós, né? Um momento muito edificante de você refrescar, você pensar, refletir, né, acerca da importância de você levar a mensagem de salvação às pessoas. É uma mensagem tão importante, tão significativa, mas que infelizmente ao longo da história parece-me que a igreja tem deixado um pouco de lado, né? Trocado por outras mensagens também importantes, mas que são mais mensagens existenciais, mensagens que têm levado as pessoas a uma vida de vitória. E é claro, quem aqui quer ser derrotado, né? Nem vascaíno, não é isso? Sou vascaíno, né? Também. Então, a gente tem refletido muito sobre essas questões essenciais da fé. E eu quero trazer uma reflexão também assim, um texto básico, um texto tão assim conhecido, que está registrado em João capítulo 3. Se algum diz que o inimigo do pregador é o ventilador, né? Se alguém puder desligar pelo menos um, eu vou saber como me defender aqui, porque é tiro de todo lado, né? O vento é muito bom para refrescar a gente. Então, lá em João capítulo 3, há uma passagem muito importante, uma passagem fundamental, que vai nos ajudar a entender um ponto muito importante e fundamental na vida da igreja, na vida do cristianismo. E eu quero fazer essa leitura com os amados. É um texto relativamente longo, mas não se preocupe não, que a palavra vai ser rápida. Mas é uma passagem que fala de uma visita ilustre, de uma pessoa importante, que foi Nicodemos, que foi visitar Jesus. Então, João capítulo 3, nos diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode essas coisas? Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. Leia comigo o versículo 16, por favor. Porque Deus porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Irmãos, é um texto que os amados conhecem, a maioria aqui já ouviu falar desse encontro de Jesus com Nicodemos, e eu gostaria de dar um tema para essa passagem, que seria o novo nascimento, a mais urgente necessidade humana. A gente tem discutido muito durante o ano passado, desse ano também, qual a maior necessidade do mundo. E as pessoas têm conseguido encontrar um consenso de que a maior necessidade do mundo qual é? É a vacina contra coronavírus, contra a doença Covid-19. Todo mundo está correndo, e até de forma desonesta, desleal, para tomar a vacina que vai imunizar a gente dessa doença tão terrível que tem ceifado a vida de milhões de pessoas no mundo e tem aterrorizado muitas famílias. É verdade, sim, que a necessidade da vacina é muito importante. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que a mais urgente necessidade da humanidade não é a vacina. A vacina é importante para toda a humanidade, mas a maior necessidade do homem é nascer de novo. E eu vou explicar para você, durante essa reflexão, nessa noite. Primeiro, o texto fala de novo nascimento, e esse é o tema da nossa reflexão, baseado nesse texto. E a pergunta que eu faço para você: o que é novo nascimento, pastor? O que é nascer de novo? E aí, esse texto fala do encontro que um homem intelectual, um homem culto, teve com Jesus. O Nicodemos. Eu não sei se você sabe, mas Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio tinha 72 pessoas intelectuais, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Um lugar onde os intelectuais, as pessoas cultas da lei judaica, estavam ali para julgar a nação. E Nicodemos, seguramente, para estar ali e ser considerado um príncipe, era assim que era tratado, ele tinha que ter estudado bastante. Então, possivelmente, Nicodemos era um homem muito culto. Ele teria que, pelo menos, conhecer de cor e salteado 613 regras. 365 mandamentos negativos, não faça, e 248 mandamentos positivos. Isso está na lei. E esse homem era um homem bastante experimentado no conhecimento. Era como se fosse um professor de Universidade Federal do Espírito Santo. Um homem muito culto, muito profundo na lei judaica. E esse homem, ele foi impactado pelo testemunho de Jesus. Pelo menos por alguns fatores os quais Jesus já havia feito, que tinha chamado a atenção. Primeiro, aquele milagre em Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus, ele multiplicou e fez o milagre de transformar as águas em vinho de primeira, numa festa, numa boda, num casamento. E aquilo ali impactou toda a região, e seguramente isso chegou ao conhecimento do Sinédrio. Outro impacto importante que deve ter chamado a atenção de Nicodemos foi a purificação do templo. Você sabe que teve um momento no ministério de Jesus, que Jesus, quando vai ao templo de Jerusalém, chega lá, encontra cambistas, encontra mercadores, encontra pessoas que estavam fazendo do templo um negócio.
vendendo rolinhas, vendendo cordeiro, vendendo ovelha, vendendo pombinhas para fazer o sacrifício. Mudando as regras da lei, porque no Antigo Testamento, o sacrifício que era ofertado em prol dos pecados era levado de casa para o templo. As ofertas eram levadas de casa para o templo. Você cuidava do animal e levava. Em dado momento, os sacerdotes disseram: não, os animais que vocês têm em casa não servem mais para o sacrifício. Só servem os animais que vocês comprarem aqui, que foram guardados pelos sacerdotes. E nesse momento, o templo se voltou e passou a ser um lugar de comércio. E Jesus fez uma revolução, purificando o templo, enxotando, jogando os cambistas, fazendo com que eles corressem do templo. Isso também chamou muita atenção, e a partir dali, os fariseus, os sacerdotes, os homens da lei, começaram a olhar Jesus com um olhar diferenciado. Há quem diga que a partir daquele momento, Jesus, ele conseguiu o ódio e a raiva dos maiorais da lei. A verdade é que Nicodemos estava impactado com a figura de Cristo, com a figura de Jesus. E ele vai à casa de Jesus, que não era de Jesus, porque Jesus não tinha casa. Ele morava na casa emprestada, ele ficava na casa dos discípulos, provavelmente na casa de Pedro. E ele vai lá, e diz o texto, que ele vai visitar Jesus à noite, e diz: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes, que não for de Deus. É muito interessante essa história, irmãos, porque o Senhor Jesus se vira para Nicodemos e diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele é direto. Jesus é objetivo. Nicodemos, você está vindo aqui atraído por alguma coisa? Há quem diga, de especulação, de que Nicodemos vai à noite porque talvez tivesse vergonha de ser identificado como alguém que estivesse com Cristo, por isso ele vai à noite procurar Jesus. O fato, nós não sabemos o que motivou ele ir à noite, mas o que Jesus diz para Nicodemos é muito significativo para mim e para você. Ele diz: importa-vos é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Eu sei que você, meu irmão, já entende isso. É só para refrescar nossa memória. Coisa mais importante para a humanidade, para além das vacinas, para além dos imunizantes, é o novo nascimento. É nascer de novo. E aí logo vem a pergunta: o que é nascer de novo? O que é esse novo nascimento? E esse texto é muito bom, porque o próprio texto é autoexplicativo. Essa conversa de Jesus com Nicodemos vai nos dar algumas respostas. Primeira coisa que você precisa saber, e eu, é o que não é o novo nascimento. Vamos lá? Então vamos primeiro entender o que não é. Primeira coisa, o novo nascimento não é reencarnação. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que você não precisa nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe e voltar a uma nova existência novamente. Não é isso. O novo nascimento não é você passar por um novo nascimento humano. Não é isso. Mas é deixar nascer a pessoa de Deus. A pessoa que Deus quer que você seja, para a vida que Ele planejou lhe dar. E isso é novo nascimento. O novo nascimento não é uma mudança natural, uma coisa criada pelo homem, mas o nascimento interior, uma providência do Espírito, que brota na alma do homem. Conta-se uma história interessante de uma menina muito serelepa, uma menina muito traquina, que fazia muitas coisas erradas na escola. Dado momento, ela teve uma transformação, ela teve um novo nascimento, ela se converteu a Cristo.
E as pessoas ficaram admiradas com o seu comportamento diferente. E perguntaram para ela o que aconteceu. Ela disse: é simples. Ela não sabia explicar muito bem. Antes, eu corria atrás do pecado. Hoje, eu corro do pecado. Novo nascimento não é ter uma vidinha religiosa de mera observância de ritos religiosos. E aí eu quero chamar a sua atenção muito interessante, pois foi exatamente para uma pessoa religiosa que tinha um conhecimento de regras que Jesus falou: você precisa nascer de novo. Não importa o seu conhecimento, a sua cátedra, o quanto você conhece da lei e das regras. Ele conhecia 613 regras decoradas. Não importa. O mais importante é você nascer de novo. Então, o novo nascimento não é uma vida religiosa, de ritos, de observações, de cacuetes, de coisas religiosas. O mais importante não é isso. Porque a religiosidade, ela produz cacuetes, trejeitos, legalismo e várias formalidades. Mas o novo nascimento produz vida, transformação em essência na vida das pessoas. Amém? Eu vou explicar isso. Eu tive uma experiência no meu início de ministério, eu era muito novinho, muito magrinho naquela época. E eu comecei o meu ministério no interior da Bahia, 409 quilômetros de Salvador. Missionário, uma igreja bastante antiga. Eu tinha um tesoureiro muito querido, e ele teve um problema na justiça, ele foi receber um dinheiro, ele não sabia como chegar em Salvador, no interior. Ele trabalhava naquela época, era funcionário federal, hoje não é mais. As pessoas que trabalhavam como vigilância sanitária da SUCAM, ganhavam dinheiro federal, ganhavam muito bem. Ele era da SUCAM, não existe nem mais isso, você nem sabe o que é isso. Era um serviço que fazia combates a endemias. E ele era funcionário federal, recebeu uma bolada. Ele: pastor, eu queria que você me ajudasse a ir lá no banco em Salvador, porque só lá na agência em Salvador que eu consigo tirar esse dinheiro. Ele disse: eu vou com você, vou te ajudar. Ele era o tesoureiro da igreja. E no meio dessa viagem, a gente foi conversando, uma viagem de 12 horas. Quando não quebrava o ônibus, eram 12 horas de viagem. A gente viajou, pá. No meio do caminho eu fiquei surpreso, porque aquele meu amigo, Lula, que era presidente do patrimônio da igreja, ele disse: pastor, eu estou na igreja há muitos anos, mas eu não sou crente. Eu não sou crente. Ele começou a contar a vida dele, as coisas que ele fazia de errado no trabalho, nas vilas que ele frequentava, uma cidade pequena, do interior, onde ele rodava muito, fazendo um combate a endemias, e nesse combate a endemias ele combatia muitas outras coisas de forma errada. E ele foi compartilhando para mim as coisas que ele fazia, e eu disse: meu filho, você precisa nascer de novo. Você é presidente do patrimônio da igreja, você é uma pessoa influente na cidade, mas você precisa de um novo nascimento. Então, o novo nascimento não é uma vida religiosa. Uma vida religiosa pode até te ajudar, mas ela não é novo nascimento. Billy Graham, uma vez pregando, ele disse: um homem não se torna um carro entrando numa garagem, assim como não se torna um cristão entrando num templo. Para que você entenda que é necessário passar por uma transformação. E aí vem a pergunta: então, pastor, o que é o novo nascimento? Primeira coisa, o novo nascimento é arrependimento. O novo nascimento é a consciência do pecado, mostrando que a vida longe de Deus não vale nada. Nós ouvimos aqui no culto, se eu tivesse alguma dúvida sobre o tema da mensagem, eu teria tirado do primeiro cântico, que vocês colocaram aqui. O cântico do Logos. Depois entrou com o cântico de Vai Valer a Pena. E mostrando que a vida sem Deus, ela não é nada. A vida sem Cristo não é nada. E você só consegue ter essa visão quando você passa por a metamorfose, por a transformação de mente, de coração, na presença de Deus.
é o arrependimento que faz com que você entenda que o seu pecado, aquilo que você faz, ofende a Deus, é errado e precisa ser mudado, ser consertado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o novo nascimento é arrependimento. O novo nascimento é você entender que a sua vida precisa de um Salvador. É você entender que aquilo que você faz, pensa e fala de errado, ofende a Deus. É você entender que Deus tem um propósito na sua vida. E se você foge desse propósito, você precisa realmente de um novo nascimento. Novo nascimento, querido, portanto, é regeneração do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento. O texto de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 25. O profeta Ezequiel, ele profetizou, falando desse momento de conversão, de novo nascimento, da promessa de Deus. E no versículo 25 ele diz: então, Deus falando para o seu povo: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Portanto, irmão, minha irmã, eu e você, nós sabemos que o novo nascimento é o abrir da janela da esperança de Deus para a vida do ser humano. É o descortinar de uma nova realidade totalmente diferente. Eu tenho uma experiência assim muito interessante com religiosidade, porque eu me criei num lar de religião bastante tradicional e andei por muitos caminhos tentando encontrar a salvação. Então eu fui muito religioso e até os meus 16 anos de idade experimentei muitas religiosidades esotéricas, espiritualistas, as quais eu não quero nem citar com respeito a elas, mas que não me deram aquilo que eu precisava, que era a regeneração do Espírito Santo, que era a transformação da minha vida, que era o perdão dos meus pecados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Amém? Então, o novo nascimento é nascer para Deus. Há quem diga que essa expressão nascer de novo, ela pode ser nascer de cima, nascer do alto ou nascer da água. Independente de qual seja a raiz da explicação teológica para esse texto, a verdade é que o novo nascimento é uma transformação da regeneração da obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem, na vida da pessoa. Então, nascer de novo é nascer de cima. Nascer de novo é vir à vida. Nascer de novo é começar a viver na presença de Deus. Amém? Então, o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos aqui é o seguinte: olha, Nicodemos, você é um homem muito culto, meu amigo. Você é do Sinédrio. Você é uma pessoa muito experiente. Você está muito preocupado com os milagres que eu estou fazendo. O mais importante é você nascer de novo. O mais importante não é a religiosidade que você tem. O mais importante é você ter seu nome escrito no livro da vida. Amém? Por isso, irmãos, a vacina é muito importante. Mas o novo nascimento, a conversão, a transformação no sangue de Jesus é muito mais. Vou explicar por quê. Porque a vacina pode não chegar. E o chamado de Deus pode chegar para você. Eu estava conversando no ano passado com meu colega, pastor, lá no Acre, pelo Facebook. Fica rindo não, é? Eu converso às vezes pelo Facebook. Tá? Os jovens nem tem mais Facebook, né?
mas eu tenho ainda. Eu estava no Facebook conversando com ele fazendo os cultos, fazendo trabalhos, evangelista assim, excepcional. Aí ele postou num dia: estou dando um tempinho aqui porque estou de Covid. Eu toco no começo. O outro dia, ele foi internado. No terceiro dia, ele partiu para a glória. 3 dias. Me confortou muito o coração, porque ele fazia pregação todo dia, né, por conta da pandemia, né? Então, muitos pastores, né, começaram a ser youtuber, né, pregar para a internet, pregar nas redes sociais. Então, muito interessante. Hoje você tem milhares de pregações, você vai até encontrar uma ou outra pregação minha. Na igreja que eu estava, tinha pregação também virtual, e eu fiz umas 2 ou 3. E ele estava todo dia fazendo pregação, todo dia fazendo, eu assistindo, acompanhando ele, gosto muito de ouvi-lo, né? E ele é muito engraçado, eu começando a acompanhar e curtindo ali, até que ele dá uma pausa, e aí chega uma notícia para a gente que o pastor Fred William havia falecido. Acho que o pastor deve ter ouvido falar dele. Fred William havia falecido lá no Acre. Eu conheci a primeira esposa dele, a filhinha dele, Sara, eu conheci, vi ela nascer, né? E aí, eu vi o testemunho dela dizendo que o pai dela gravou um vídeo para ela, na véspera da morte, dizendo: minha filha, a filha dela, a filha desse pastor é farmacêutica, lá no Recife, né? Ele lá, no Acre, distante. E ela falou, ele gravou um vídeo dizendo: minha filha, não se desespere. Ele com a voz ofegante, com pouco ar no pulmão, porque eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não se preocupe. Se faltar fôlego no meu pulmão, pode ter certeza que eu vou estar com Jesus Cristo na glória. E ela disse naquele testemunho lá no Facebook, para todo mundo ver, e o que consolou o coração dela é saber que o pai dela partiu com Cristo e está na glória. Então, o que o mundo mais precisa, para além de imunizante, é ter a certeza de salvação. É ter um novo nascimento. É nascer da água e do Espírito. Essa figura de linguagem interessante, que lá em Tito, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 e 5, nos diz assim, a passagem: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? O novo nascimento não é uma obra de uma religião, não é uma obra de um pastor, não é uma obra de uma pessoa, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O novo nascimento é você nascer a segunda vez. A primeira vez, alguém já disse que nós nascemos feito a Torre de Pisa. Eu não sei se você já viu a Torre de Pisa. Se você não viu falar, precisa ver. É uma torre que nasceu torta. Nasceu torta. Ela teve entortando um pouquinho aí, uns 10 anos atrás. Os engenheiros foram lá para colocar ela no ponto certo dela, de origem, que era torta. Mas ela estava entortando mais. Nascemos torto. Nascemos afastados de Deus. Nascemos com o coração inclinado para outras coisas. Mas quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você passa a ter um novo nascimento. Aí você pergunta: quando isso acontece, pastor? Como é que acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece assim: um encontro de você com Jesus. Amém? Para que a sua vida, para que a religiosidade que você tem valha alguma coisa, para que o que você faz faça sentido no reino de Deus, você precisamos ter um encontro com Cristo. O encontro genuíno com Jesus é o fato mais marcante na vida de um homem, na relação com Deus. Não é uma questão de fazer tiques religiosos, de canto de hino ou coral. Não é você falar e fazer gestos religiosos,
mas você passar por uma transformação de uma entrega completa na pessoa de Deus na sua vida. Então o encontro ele é genuíno, é um encontro inequívoco, insofismável, um encontro ineludível com Cristo. E esse encontro pode acontecer de várias formas. Primeiro, pode acontecer de forma simples, como acontece com as crianças. Esse encontro pode ser um encontro grandioso, retumbante, barulhento, dramático, poderoso, como foi, por exemplo, o encontro de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Em Atos capítulo 9 conta que Saulo era um homem fariseu, perseguidor dos cristãos, e saiu para perseguir os cristãos, e na estrada de Damasco ele teve um encontro com Cristo. E esse encontro transformou a vida dele. Amém? Ele caiu do animal, ficou cego, depois ele teve de volta a sua visão, ele passou a ser um dos homens mais importantes da cristandade, pregando o evangelho, e mais do que isso, usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento. Amém? Esse encontro também pode ser um encontro tranquilo, calmo, sereno, singelo, como foi o encontro de John Wesley com Jesus Cristo. Ou esse encontro pode ser também violento, doloroso, terrível, como foi a conversão de Agostinho de Hipona. Um dia, se o pastor não contar, eu vou contar para vocês como foi a conversão de Agostinho de Hipona. Tremenda a história desse homem, que a igreja católica chama de Santo Agostinho, mas foi um homem tremendamente usado por Deus. Meu querido, uma coisa é certa, preste bem atenção. Não importa como foi o seu encontro com Cristo, não importa como foi e como aconteceu esse encontro, o mais importante é você nascer de novo, você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque você e eu nascemos de costas para as coisas de Deus. Nascemos inclinados para as coisas do homem, para as coisas da carne. E aí eu digo para você, para finalizar essa reflexão, qual a importância do novo nascimento na vida do homem? Primeiramente, é você descobrir, entender que Deus te ama. Amém? Deus te ama. Nunca se cantou tanto sobre o amor. Nunca se fez tantas poesias acerca do amor. Nunca se fez tantas coisas falando de amor, mas nunca se viveu tão pouco o amor como no dia de hoje. No começo da pandemia, muita gente dizia assim: essa pandemia vai transformar a humanidade. Eu falava: ô coitado, essa pandemia vai fazer com que o homem seja melhor. Vai muito. Quem faz com que o homem seja melhor é a presença de Cristo nas nossas vidas. Amém? Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Amém? Então, meu querido, qual é a importância do novo nascimento? Primeira coisa, o amor de Deus. Jesus te ama. Ele te ama. Ele ama você. Ele provou esse amor. Sabe como foi ele provou esse amor? Ele morreu na cruz em meu e no seu lugar. Você sabe o que Barrabás falou? Depois que ele saiu e foi preso. Ele estava preso, foi solto. Jesus ficou no lugar dele, foi crucificado. Barrabás saiu dizendo: ele morreu em meu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele morreu em meu lugar. Aquele lugar da cruz não era dele. A Bíblia diz, e você sabe, que ele não pecou. Nenhum dolo se achou em sua boca. Ele foi um homem perfeito em todo o seu procedimento, em todas as suas palavras e atos. Mas ele morreu pensando em você, pensando em mim. Romanos, capítulo 5, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa melhorar,
Você não precisa melhorar seu comportamento para receber o amor de Deus, porque Ele te ama assim como você é, como você está. Ele ama você. Tem gente que quer amar alguém perfeito, né? As meninas ou os meninos, né? Fica sonhando em encontrar aquela moça ou aquele rapaz perfeito. Jesus te ama do jeito que você é, com as fases que você tem. Esse jeitinho aí, isso mesmo, esquisitinho que a sua esposa diz ou que seu esposo fala. Ele te ama e mais do que amar, Ele provou que te ama, Ele morreu na cruz. Esse texto é muito enigmático, João 3,16. Eu vou contar uma historinha aqui rapidinha desse texto que é muito curiosa. Conta-se um fato verídico que eu li, depois eu vi uma outra reportagem de um colportor. Antigamente, no século passado, era muito comum os evangelistas, eles venderem bíblias, né, ou livros do Novo Testamento. Então você ia para uma cidade e você evangelizava vendendo a palavra, vendendo a Bíblia, ou dando. E esse colportor de bíblias estava numa região lá do Reino Unido, numa praça, e de repente encontrou uma pessoa jogada no chão, todo, né, sem jeito, esquisito. E ele foi lá oferecer: você quer comprar essa Bíblia? Você quer lá comprar essa Bíblia? Quer lá comprar a Bíblia nenhuma? E falou: só se você me der. Então ele falou: então vou te dar a Bíblia. Então vou te dar um Novo Testamento. Se o senhor me der, eu vou fumar. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar você ficar com o Novo Testamento, mas você pode fumar. Mas antes de você fumar, fazer um cigarro e fumar, você lê, tá certo? Tá bom. E aí o evangelista foi e deu o Novo Testamento para a pessoa. E o camarada que era viciado, ele foi fumando a Bíblia, ou lendo a Bíblia. Então, a cada página que ele lia, ele fazia um cigarro de maconha e fumava. E assim, ele foi lendo Mateus e fumou Mateus. Toda vez que ele tinha vontade de usar papel, usava a Bíblia. E aí ele leu Mateus, fumou Marcos, fumou Lucas todinho. Quando ele chegou em João 3,16 e leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se dobrou, ele chorou e ele se converteu diante do Senhor Jesus. Mudou a vida dele. Porque ele estava na sarjeta. Porque ele achava que ninguém o amava. E ele descobriu que Deus o amava de tal forma que deu seu único filho para morrer por ele. E ele agora se converteu. E diz a história que esse rapaz mudou a vida dele. E num belo dia, passado muitos anos, aquele comportor já velho estava fazendo uma palestra na cidade dele. Esse rapaz morava. E quando ele terminou de fazer a palestra, tinha um rapaz assim pulando: ei, ei, ei. E ele disse: nunca vi isso na minha vida, né? Ei, ei. E aí, terminou a palestra, aquele rapaz já todo arrumado, bonito, né? Já um homem feito, com a família. Ele disse: olha, eu não sei se o senhor lembra de um dia que o senhor passou aqui na cidade, vendendo Bíblias. Eu estava moribundo ali, né? No chão, todo drogado, né? Morrendo das drogas. E o senhor me ofereceu o Novo Testamento. Eu disse: rapaz, eu acho que lembro dessa história assim. Eu era aquele rapaz. Eu nasci de novo. A minha vida agora é transformada pelo poder do sangue de Jesus. Amém. É fantástico você saber que Jesus te ama, que Deus te ama. É tremendo você saber que Jesus morreu por você para te dar salvação. E aí vem a segunda coisa interessante. Porque qual a importância do novo nascimento? Primeiro, o amor de Deus por você. Segundo, porque é necessário e é universal. O novo nascimento não é uma coisa só para mim. Olha o versículo 7 dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É plural. O novo nascimento não é só para Nicodemos, mas é para mim, é para você, é para brasileiro, africano, para russo, para alemão, para todas as pessoas do planeta. Se alguém quiser chegar no céu, se alguém quiser se encontrar com Deus após a morte, precisa passar pelo novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Não foi eu que coloquei isso, não. Está na Bíblia, a palavra de Deus. Então é muito importante, por isso eu falei, o novo nascimento, a maior necessidade da humanidade.
Querendo que você tome um imunizante, tome uma vacina e fique imune a coronavírus, a Covid-19, pode vir um outro vírus, uma outra bactéria, ou você pode morrer atropelado, ou pode acontecer de você morrer de velhice, mas um dia você vai morrer. E eu pergunto, e onde você vai? Para onde você vai após a sua morte? O homem tenta fugir do binário, né? Masculino e feminino, né? Tem agora uma galera não binário, né? O homem tenta fugir de céu e inferno. Tem um negócio pelo meio, preste bem atenção. Não existe meio termo. Ou você recebe o novo nascimento, isso não é coisa sua, tá? O novo nascimento é obra de Deus na vida do homem. Ninguém aqui merece o novo nascimento. Pensa que você é salvo, é crente, você é coisa boa, não é? Não é mesmo. Eu falo direto, graças a Deus que eu sou crente, né? Você nunca viu uma televisão passar aquele... Uma menina foi estuprada por um homem e tal. A vontade que você tem de matar, não é? Aconteceu uma situação na sociedade, que vontade de matar e se falar essa pessoa. É isso mesmo. Jesus disse que dentro do coração do homem só tem o quê? Prostituição, mentira, homicídio. Está lá registrado em Marcos. Dentro do nosso coração tem muita coisa ruim. Se você deixar aquilo brotar, vai ser coisas terríveis. Mas quando você nasce de novo, Deus passa a habitar dentro de você. Amém? Ele fala, não, Elielson, não é assim não, Elielson. Faz isso não, meu filho. O cara passa na sua frente assim no carro, você, opa, né? Vem um velho homem, né? Calma, sossega. O novo nascimento é fundamental, é importante porque é universal, é para todo mundo, é para todos, ninguém é isento. Se você não nascer de novo, você precisa nascer de novo. É fundamental. Ou você nasce da água do Espírito, ou você nasce de Deus, ou você passa para a transformação, ou você se converte, ou você entrega a sua vida a Jesus Cristo, ou você não é novo nascido. Não tem outra. Por isso ele falou para Nicodemo, não importa nascer de novo, meu filho, vamos parar de conversa. E eu quero terminar nesse quinto ponto. Que bênção eu tenho com esse novo nascimento? O que é que eu ganho se eu nascer de novo? Primeira coisa, salvação. Uma perspectiva de nova vida com Cristo. Não aqui, porque a salvação começa aqui, mas Deus tem coisas muito melhores para nós, para além. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você não imagina, meu irmão. Eu tenho um colega que eu conhecia há 20 anos, lá de Salvador, pastor Davi. Ele era presbítero da Igreja da Federação. Eu conheci 20 anos, durante 20 anos ele estava construindo uma casa. Era uma mansão lá em Salvador, uma coisa assim, sabe? De outro planeta. Piscina, até estúdio de gravação tinha na casa dele, que ele gostava de música. Ele disse, rapaz, que casa é essa, meu amigo? Que demora para construir essa casa? Eu dizia para ele, tu imagina o que é que Deus não tem preparado para a gente, hein? Se você está fazendo essa mansão, imagina o que Deus preparou para mim e para você, meu querido. Deus tem algo tremendo para mim e para você, amém? Então, o novo nascimento é salvação, é nova perspectiva de vida, é você ter um novo ideal, um novo alvo. O alvo agora é Cristo. Segunda bênção do novo nascimento, a absolvição de julgamento. Versículo 18, o texto é bem claro. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra crer, no português, ela é muito frágil. A palavra crer no português é acreditar, no grego não. A palavra crer no grego, o pastor já falou aqui até numa pregação, umas 3 semanas atrás, era muito mais profunda. Crer é confiar. Crer é você aderir. Crer é você se entregar. Quando você crê em Jesus, quando você se entrega a Jesus, quando você confia a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que
não tem mais julgamento sobre você. Não tem mais. O diabo às vezes fala para você e fala assim: ah, mas você fez isso. Ah, mas você falou aquilo. Eu fiz isso, eu falei aquilo, mas já foi confessado e já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Já foi pago na cruz. Quando Jesus foi morrer, a última palavra que ele disse na morte na cruz: tetelestai, quer dizer, está pago. Ele pagou pelos meus e seus pecados. Amém? Isso é fantástico, irmãos. A absolvição de julgamento. Então, Jesus, porém, pagou o preço, cumpriu a pena, a fim de que o homem fosse absolvido através da sua morte. Essa é a segunda bênção da conversão, do novo nascimento. E a terceira bênção é que quando você nasce de novo, você é atraído para as coisas de Deus. Amém? A atração para a luz. Versículo 20, e aí eu concluo. No versículo 20 e 21 diz assim o texto: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se achega para a luz, a fim de que não sejam arguidas suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Quando você nasce de novo, você tem uma vida diferente. Você tem obras diferentes para fazer. Se é crente, tem que ser diferente. Tem como você ser crente e ficar do mesmo jeito? Não tem. Não tem como você ser cristão e você não ter uma vida ética. Não tem como você ser cristão, verdadeiro e autêntico, e você ser uma pessoa que fala mal da vida dos outros. Não tem como você ser cristão e você ter uma vida ética, e você ser uma pessoa má. Ah, fulano é crente, mas é tão mal. É um péssimo marido. É uma péssima esposa. Não, não pode ser assim. Se você nasceu de novo, você tem que mudar o seu comportamento. E aí eu quero concluir. Eu tinha uma experiência interessante para contar de uma mulher que tinha um marido muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E ela já tinha pensado várias vezes em separar dele. Falei: irmã, ela era uma diaconisa da igreja, tesoureira, mas ela escondia, os cartões na Bíblia, escondia a Bíblia, porque ele já tinha rasgado a Bíblia dela uma vez, ele já tinha jogado o carro contra os crentes na rua da igreja, era um homem perverso. Eu falava: olha para o teu marido, irmã, ora por ele, e ganha seu marido sem palavras, só com a tua vida. E ela é uma mulher santa de oração. Eu tenho certeza, irmã, que um dia Deus vai tocar no coração do teu marido. Ela: será, pastor? Vai sim. E essa mulher, ela orou. Eu fiquei 7 anos e meio na cidade. Fui embora. E ela ficou lá na cidade, congregando, membro da igreja, e orando e mudando a vida dela. Eu disse: quem vai converter seu marido vai ser você, com o seu comportamento, com a sua mudança. E era uma mulher de oração, uma mulher quebrantada. É claro que Deus não dá aprovação além das nossas forças. Talvez para outra mulher não daria, mas para ela deu aquela aprovação, que ela aguentou a aprovação. E para a glória do Senhor, aquele homem ruim, mas tinha um nome tão bonito, o nome dele era João, mas era João malvadeza, João ruim, perverso. João se converteu, gente. João se converteu, porque ele viu o testemunho da esposa dele, que não merecia aquilo. E eu fiquei sabendo dessa história já no ano que eu casei, 2004. Ela foi lá em casa, ela foi até entregar um presente de casamento. Só pastor, não vou poder vir para o casamento para dizer para o Senhor que João está frequentando a igreja. João está mudado. João não briga mais comigo quando for à igreja, ele vai comigo. João agora não vive bebendo. João estava doente, com diabetes. João agora se transformou. Quando você tem um novo nascimento, você tem mudança de vida. Eu quero terminar essa palavra perguntando para você, meu irmão: qual é a coisa mais importante que o homem precisa? É do novo nascimento. Novo nascimento. Calenca não imagina como eu seria pior do que eu sou se não fosse o novo nascimento. Se eu fosse olhar para a história da minha família, lá atrás, dos meus pais, meu pai principalmente, terrível. Mas o novo nascimento
fez com que eu mudasse completamente de vida. Uma família de alcoólatra, pessoas que bebiam mesmo com força, pai e mãe, uma vida totalmente difícil, mas quando Deus me chamou, quando Ele falou comigo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu nasci de novo, o céu se abriu. E graças a Deus, Deus transformou a minha história. E Ele quer fazer isso com você também. Então, o novo nascimento é você ter um encontro com Jesus. De Jesus, está aqui a minha vida. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. Isso é o novo nascimento. Não pense, porque você é religioso, porque você cumpre algumas tarefas, porque você frequenta até uma religião. Nicodemos era religioso? Sim. Ninguém, talvez mais do que Nicodemos, conhecia regras. Pelo menos ele conhecia de cor 613 regras. Cacuetes, trejeitos religiosos, roupas. Ele tinha tudo isso. Mas ouviu de Jesus: você precisa nascer de novo. Amém? E eu quero perguntar a você: você já nasceu de novo? Já teve um encontro com Cristo? Já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Como muitos aqui já fizeram. Isso pode ser agora, pode ser nesse momento, e você entender que Jesus morreu por você, Ele derramou seu sangue por você, que quando Ele estava ali na cruz, Ele estava pensando em você mesmo, era você. Mas como? Porque Ele é Deus. Deus é atemporal. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, meio e fim de todas as coisas. Quando Ele estava na cruz ali, Ele estava pensando em você, Bruno, em você, Eduardo, em você, Cíntia, em você, Edinaldo, em você, Kalinka. Estava pensando em mim, em você. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida a Jesus. E o Espírito Santo faça isso na sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Tem um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E se você já nasceu de novo, glórias a Deus, amém? Continue firme nesse caminho. Se você já nasceu de novo, da água e do Espírito, nasceu de cima, nasceu para Deus, já teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Permaneça firme nesse caminho. Mas se ainda não o fez, que o faça, porque é a maior e mais importante decisão da sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Davi?